Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Sá, estou aqui nesse cenário novo da Baby e hoje eu tenho uma amiga muito especial que veio aqui falar com a gente sobre adoção. Ela que é advogada, é também amiga, ela defende muitas causas, trabalha num escritório de advocacia e hoje ela veio aqui tirar algumas dúvidas com a gente sobre a adoção. Seja bem-vinda, muito bem feliz em você ter aceito. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, né, a confiança também no meu trabalho. Na segunda-feira, nós iremos comemorar o Dia Nacional da Adoção e por isso que hoje nós viemos aqui falar um pouquinho sobre esse tema. Para quem não sabe, eu sou filha do coração, minha mãe me adotou quando eu tinha 4 para 5 meses e eu também sou mãe do coração, tenho uma menina que tem 5 anos e ela nasceu para mim com 6 meses. O processo de adoção ele é bem complexo e ele envolve muitas coisas e é por isso que a gente veio aqui conversar com vocês. Maíra, conta para mim o que é que as pessoas que querem adotar, o que é que elas precisam fazer? Então, a primeira coisa a ser feito é ir até o Fórum de Curitibanos, na Vara da Família, munido das seguintes documentações: CPF, RG, certidão de casamento se você for casado, certidão de nascimento se você for solteiro, declaração de união estável ou contrato se você conviver, né, em união estável. Precisa também levar um comprovante de renda, comprovante de residência, um atestado de sanidade mental e física e, por fim, antecedentes criminais, que você consegue também estar retirando lá no próprio fórum, lá na frente, com a atendente. Esses documentos eles são muito necessários porque o processo de adoção ele é um processo burocrático, ele é um processo judicial, né? Sim. E aí, para ter a certeza que as pessoas estão aptas, estão qualificadas para entrar nessa fila, para entrar com esse processo, o fórum exige toda essa documentação. Isso. Eu, quando comecei o meu processo de adoção, me assustei bastante com essa relação de documentos, assim. E aí, lá no fórum, eu comentei com a assistente social e falei, meu Deus, para que tudo isso? Ela falou, para assustar quem quer adotar, mas não quer cumprir com os pré-requisitos. Exatamente. E isso é muito importante. Ontem eu recebi algumas perguntas e nós vamos falar sobre elas também aqui. Uma delas foi a respeito de quem pode adotar, né? Quais são as pessoas que podem adotar? Então, quem pode adotar? Qualquer pessoa maior de 18 anos, desde que, claro, preencha esses requisitos, que apresente esses documentos e depois vai passar pelo processo e vai ser julgado como apto. Uma coisa muito interessante, não precisa ser casado para adotar, pessoas solteiras também podem adotar. Em abril desse ano também fez 10 anos que a gente teve a primeira decisão no Brasil permitindo que casais homossexuais adotem. Então, essas são as pessoas que podem adotar. O requisito é ser maior de 18 anos, independente do estado civil. Uma coisa que é importante, no momento da adoção, não chega a ser um dos requisitos, mas interessante saber. É necessário que a pessoa que vai adotar, ela tenha uma diferença de 16 anos da criança ou adolescente que vai ser adotada. Isso previsto na lei. Para quê? Para que se evite, né, que há pessoas boas e pessoas ruins. É para que se evite que pessoas ruins, que têm alguma intenção ruim, né, com essa criança, não vá lá e adote uma criança para estar contraindo um matrimônio, como acontecia antigamente, né, que os pais acabavam vendendo o culhão ali da filha. Então é para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Ai, que bacana. Essa questão das pessoas solteiras ou mãe solo, pai solo, adotar, muitas pessoas têm medo de ir até o fórum e pensar assim, meu Deus, eu não tenho ninguém, eu moro sozinha, mas eu queria ser mãe, eu queria ser pai, como é que eu faço? Aqui na nossa comarca nós já tivemos adoções. Eu não me recordo de adoções de pais, somente pais, mas eu me recordo de adoções de mães que a mãe entrou com o processo e a mãe vive a mãe e a criança. Então isso é muito bacana também. Eu sempre comento com as minhas amigas que esse processo de adoção, ele é como se fosse um parto, porque existe o parto normal, existe o parto por cesárea e existe o parto a partir da adoção.
Isso é muito importante, né? Sim. E aí, depois que a gente entra com essa documentação, nós precisamos passar por alguns outros processos, né? Que são necessários para só depois estar habilitado, né? Exatamente. A família, né, levou a documentação, o que acontece? Ela vai passar por um estudo interdisciplinar. Assistente social, psicóloga, vai visitar, vai conversar com mãe, vai conversar com pai. Para quê? Para ver se essa família está apta a receber essa criança. O processo de adoção nada mais é do que o preparo da família para, de fato, saber se essa família ela quer receber essa criança porque vai dar certo, porque essa criança tem espaço realmente naquela família para crescer de maneira saudável, ou se por exemplo, vou me usar de exemplo, né? Eu perdi a Maitê. No momento da dor, às vezes eu vou lá e eu quero adotar uma criança, mas psicologicamente, às vezes eu não estou bem e quero adotar essa criança para trazer ela para ocupar um espaço na minha vida. Esse estudo psicológico, interdisciplinar, com a psicóloga indo na sua casa, conversando com você, assistente social, é para isso, para identificar se eu, Maíra, quero realmente adotar essa criança, porque ela vai ter um espaço na minha vida com todas as suas peculiaridades, com toda a sua história, ou se eu quero que ela venha para a minha vida para tapar um buraco emocional meu, vamos falar assim. Então, por isso que é tão importante esse estudo social, né? Esse estudo psicológico dentro das casas onde essas crianças vão morar. E outra coisa que é bem importante é a questão do perfil da criança. Porque as pessoas pensam assim, eu vou entrar na fila da adoção, mas eu quero uma criança perfeita. Gente, perfeitos nem nós somos, né? Aí, quanto mais você colocar de características, por exemplo, eu quero uma criança branca, sem irmãos, com olho azul, recém-nascido, saudável. Quanto mais você colocar características, quanto mais você filtrar esse perfil da criança, mais tempo você vai ficar na fila. Isso, né? E muitas vezes as famílias reclamam que o judiciário é muito demorado para adotar uma criança. Claro, o processo em si ele é burocrático porque, como a professora falou, é necessário. Mas além de tudo, é por conta das exigências. Há uma diferença gritante de famílias que estão habilitadas e com interesse em adotar e crianças aguardando adoção. Daria para todas essas crianças serem adotadas e ainda sobraria famílias querendo adotar. Mas nessas crianças, né, que estão ali aguardando adoção, tem crianças com deficiência que geralmente assim é a raridade, né, a família que queira adotar, as com irmãos também, crianças negras também. Então, quanto mais você escolher, porque há essa opção, né, quando você vai adotar, você coloca as características que você quer da criança, mais vai afunilar. E crianças acima de 7 anos também já há uma dificuldade em serem adotadas. Adolescente, então, nem se fala, né? É raridade também. Quando eu adotei a minha filha, eu coloquei uma das características, eu coloquei com doença tratável. E ela, naquele momento da adoção, que ela entrou para a fila, que eu era a vez, ela estava com pneumonia. E aí eu continuei o tratamento. Mas o outro casal que estava esperando, né, os casais que estavam aguardando a vez, que colocaram apenas com saudável, sem doença pré-existente, eles acabam perdendo a vez. Às vezes a criança entrou para adoção e a criança está com gripe. Aquele casal que colocou que a criança precisa ser saudável já vai perder a vez na fila, né? Não vai adotar a criança em virtude disso. Outra coisa que é muito importante é o processo de adaptação, né? Porque precisa disso. Nós, infelizmente, no Brasil, nós ainda temos muitos casos de famílias que devolvem as crianças, famílias que, inclusive, estão passando por processo judicial porque passou o tempo de adaptação e ficou com a criança tinha 2 anos, começou a caminhar, começou a falar, começou a se expressar e as famílias acharam que era incômodo e devolveram essas crianças e estão respondendo judicialmente em virtude disso. Então, tem o processo de adaptação e tem o processo também, não é só um processo de adaptação, é um processo como se fosse uma gestação. Que você ganhou o neném e você precisa se acostumar, é como se fosse a dieta também, né? Sim, exatamente. E então, após esse período dos estudos interdisciplinares, o que acontece? Essa família, os pais vão participar de um curso preparatório. Nesse curso preparatório, a ideia é exatamente essa que a professora falou.
preparar essa família como se ela tivesse gestado essa criança, que na gestação nós, as mulheres principalmente, a gente vai se preparando para receber aquela criança. O curso de adaptação é isso. Ele vai preparar essa família para receber essa criança e vai preparar essa família no sentido também de que as crianças, para elas irem para a adoção, para elas irem para o abrigo, primeiro tem que ser esgotada todas as chances delas ficarem na família natural delas, na família biológica. Então a mãe não quis, o pai não quis, vai para a avó não quis, o irmão não quis, o tio, enfim, esgotou todas essas alternativas de ficar dentro da sua família biológica, ela vai para o abrigo. O curso tem esse intuito de preparar esses pais, porque vão receber crianças muitas vezes traumatizadas, crianças que lá, né, no decorrer da infância vão ter às vezes algum trauma, algum bloqueio. Tem que ter todo esse preparo, esse acolhimento, porque são crianças muito especiais. E muitas das crianças, às vezes, elas são pequenas, aí você pensa, não, mas eu tô adotando um bebê, o que é que ela vai ter de bloqueio, o que é que vai acontecer? Essa criança, ela já foi rejeitada durante a gestação inteira, então ela passou 9 meses sendo rejeitada. Às vezes acontece da pessoa dar para adoção no hospital, né? Então ela assina um termo, isso não é contra a lei. Né? Eu engravidei, eu não tenho condições psicológicas ou condições financeiras de criar essa criança, eu vou dar para adoção, não é errado. Não. Né? Vai no fórum, manifesta, tem um acompanhamento, você vai receber todo um suporte. Aí chegou no hospital, você deixa a criança, né? Que foi o que aconteceu em muitos casos de adoções que eu acompanho aqui. E você adotou o bebezinho. E aí a criança com 5, 6 meses, ela começa a demonstrar medo. Ela começa a demonstrar muito choro. Então a gente precisa estar apto e saber que aquilo pode acontecer. Exatamente. Né? E aqui em Curitibanos nós temos o grupo de adoção. E é muito importante porque a gente mantém vínculo com várias famílias que passaram por esse processo de adoção. Adoções diferentes, de crianças com 1 dia, com 2 dias, com 2 anos, com 4 anos, com irmãos, sem irmãos. E essas vivências, elas acabam dando um suporte emocional pra gente. Porque quando você ganha um neném, você tá começando do zero. É igual uma gestação, você vai aprender a conviver com aquela criança. E a adoção, ela é assim também, né? Exatamente. Né, passando esse processo, então, o curso, o estudo interdisciplinar que tem lá na casa dos pais, né, candidatos à adoção, acontece o que, gente? Toda essa documentação vai para o juiz, já passou pelo Ministério Público também, o Ministério Público, se achar necessário, ele pode solicitar mais documentos, vai para o juiz vai olhar, analisar e dizer não, estão aptos, não estão. Estão aptos, vão entrar no programa de adoção. Né, vão para a fila. Chegando o momento dessa família receber essa criança, de acordo com as características que foi escolhida lá no formulário, essa criança vai começar um período de adaptação, vão começar a se conhecer, a família vai visitando. Daqui a pouco essa criança vai para a casa dessa família, vai passar mais um período de adaptação lá. Ao final da adaptação, dando tudo certo, a criança se adaptando, a família se adaptando, é tido como definitivo a adoção, é homologada. O processo de adoção ele é tido como irrevogável, que isso quer dizer que eu não posso levar essa criança para minha casa após todo esse processo, ensinar ela a me chamar de mãe, chamar meu marido de pai, ou enfim, no caso se eu fosse mãe solo, me chamar de mãe, e de repente dizer assim, não, eu não quero mais, e ir lá e devolver, tá? Não é assim que funciona. Na lei, a adoção é irrevogável. Isso é muito importante de falar, porque o que acontece é que muitas famílias pensam assim, eu vou adotar e se eu não gostar eu devolvo. A criança não é um produto. Exatamente. Né? A criança não é um produto que você vai comprar e aí depois você vai devolver. Exatamente. Né? Por isso que tem toda essa burocracia. Às vezes, como a professora Sá estava falando, é burocrático, é demorado. Para quê? Para que você tenha certeza de que você realmente quer adotar. Existe também, além da adoção, programas de apadrinhamento de adolescentes. Por quê? Foi como eu comentei, crianças acima de 7 anos, é difícil as famílias que querem adotar, gente, infelizmente. E então, ficam às vezes adolescentes nos abrigos, né? Já estão lá com 15 anos, estão no abrigo, sem nenhuma família querendo adotá-los. Existe a chance de você poder apadrinhar essas crianças, né? Levar ela passar um final de semana com você, esses adolescentes. E aí também existe, aqui no nosso município eu sei que tem e funciona muito bem,
a questão... Me fugiu o nome do lar afetivo? O lar afetivo, exatamente. O lar afetivo também. O lar afetivo acho que também é interessante a gente falar, porque assim, para você ser um lar afetivo, você não pode ter intenção de adotar, você não pode estar na fila de adoção. Você vai servir o quê? Em vez dessa criança ficar lá no abrigo, que eu acho muito positivo emocionalmente, psicologicamente falando para a criança, em vez dela ficar no abrigo, ela vai ficar lá na casa da fulana, né, da Maíra, que participa do lar afetivo, até que todo esse processo ocorra e tem uma família esperando ela. Ela sai da casa desse lar afetivo e vai para outra família. Ela recebe amor e mais amor, o que é muito importante, né? Isso. Outra coisa que eu acho só importante nós comentarmos é que avós e irmãos não adotam. Por quê? Porque eles estão na linha sucessória da adoção. Caso o pai e a mãe não queiram, vai para os avós, para os irmãos, eles têm a guarda ou a tutela dessa criança. Não existe adoção, avó adotar neto, tá? O irmão adotar o outro irmão, não existe. Existe a questão deles terem a guarda legal ou a tutela legal dessas crianças. Ai, que bacana. Tudo isso que nós comentamos hoje, todas essas dúvidas que nós respondemos, elas foram enviadas, né, a partir da caixa de perguntas que foi aberta no Instagram. E também algumas coisas que nós também tínhamos dúvidas, né? Que apesar de eu ser filha do coração, apesar de eu ser mãe do coração, ainda tem algumas coisas, essa parte burocrática, que a Maíra, como a advogada, pesquisou, estudou e conhece sobre o tema, teria mais propriedade para falar do que eu. Então eu gostaria de agradecer o seu convite, muito obrigada por ter vindo aqui. Esse vídeo vai ficar disponível no IGTV da página e também lá no meu canal do YouTube, que se chama Tear de Contos. E aí nós vamos falar sobre a adoção. Também teremos alguns casos, algumas famílias falando de como é a adoção na vida delas. Muito obrigada pelo convite e obrigada pessoal que nos acompanha. Muito obrigada pelo convite, Samantha. Foi um prazer estar aqui conversando um pouquinho mais com vocês sobre a adoção. E espero que hoje a gente tenha incentivado muitas famílias que têm esse desejo dentro de si de adotar, que tenha aflorado esse desejo. Sim. E que adotem, porque tem bastante crianças aí precisando de amor, de carinho e de um lar que dê estabilidade emocional e psicológica para elas. Exatamente. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo.